Pessoal, boa tarde. Vamos tentar iniciar mais essa aula, certo? E continuamos falando sobre o período da Revolução Inglesa, só que aí mais especificamente agora sobre a República de Cromwell e a Revolução Gloriosa, certo? Então é desses dois temas que a gente vai estar tratando nessa aula de hoje, certo? Quando se fala em revolução na Inglaterra, geralmente já se vinculado à ideia apenas da Revolução Gloriosa, mas a gente já viu nas aulas passadas que teve vários aspectos até chegar nesse período aí de Revolução Gloriosa. Deixa só o arquivo abrir para a gente poder iniciar. Recapitulando, né, nas aulas passadas, a gente já analisou sobre o que seria uma monarquia parlamentar, já vimos como foi o governo do rei Henrique, que instituiu a, a religião anglicana como uma religião da Inglaterra e assim perseguindo católicos e calvinistas, certo? Então vamos lá. O tema de hoje é a República de Cromwell e a Revolução Gloriosa, certo? Nossa disciplina é História. Eu sou o professor José Ioar. Vamos para o nosso primeiro tópico. Aí na imagem a gente já percebe a Revolução Puritana, né, que foi antes da Revolução de Cromwell, foi de 1644. A República de Cromwell teve Carlos, o Carlos ele é decapitado, a República é instalada, Cromwell recebe o título de Lord Protector, certo? E aí depois ele instaura uma ditadura de Cromwell. Fechou o parlamento, instituiu os atos de navegação e formou a comunidade da Inglaterra, Escócia e Irlanda, certo? Aí República de Cromwell, de 1649 a 1660, uma ditadura pró-burguesia puritana, que seria calvinista, certo? Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que foi o calvinismo, né, eu posso estar explicando ou em outro vídeo ou esclarecendo aí no grupo através de áudio, certo? Para ficar bem claro para vocês. Nas aulas de ensino religioso do ano passado a gente tratou um pouquinho o que seria quem foi João Calvino, o que ele fez, certo? Mas se alguém não tiver lembrado, a gente pode estar retomando. Então teve também repressão a opositores externos, que é a Escócia e Irlanda, e internos, levers, niveladores e diggers, escavadores, certo? Mas eu vou tentar aqui definir de forma mais rápida para vocês o que foi a República de Cromwell, certo? Oliver Cromwell, membro da pequena nobreza e puritano, comandou o exército do grupo dos parlamentares e venceu a guerra. Após a vitória dos parlamentares, o rei Carlos I foi preso, julgado pelo parlamento e condenado à morte. A república foi proclamada e Cromwell assumiu o governo da Inglaterra em 1649. Durante seu governo, a economia inglesa foi impulsionada pela aprovação dos atos de navegação. Com essa lei, as mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios ingleses ou os navios dos países que haviam produzido as mercadorias. Essa medida fortaleceu a marinha mercante da Inglaterra, fazendo com que esse país se tornasse a maior potência naval do mundo. No campo político, Cromwell se tornou um governante autoritário e enfrentou com violência os movimentos de oposição a seu governo. Em 1653, dissolveu o parlamento, estabeleceu uma ditadura hereditária e assumiu o título de Lord Protetor da Inglaterra, que eu falei anteriormente, né? Nesse outro slide, esse aqui, né? Ele se tornou Lord Protector, então aí é um termo em inglês, mas seria um Lord Protetor, certo? Quando fala ali que Carlos é decapitado, eu já falei logo no início aqui dessa leitura. Então, acaba se tornando, essa medida fortaleceu a marinha mercante da Inglaterra, fazendo com que ela se tornasse um país de potência naval diante do mundo. No campo político, Cromwell tornou-se um governante autoritário e enfrentou com violência os movimentos de oposição a seu governo. Em 1653, dissolveu o parlamento, estabeleceu uma ditadura hereditária e assumiu o título de Lord Protetor da Inglaterra, né, como eu havia falado, repetindo mais uma vez. Após a morte de Cromwell, em 1658, seu filho e herdeiro Ricardo assumiu o governo, mas teve dificuldade de manter estabilidade política e administrativa do Estado inglês. Assim, iniciou-se uma nova disputa pelo poder. A burguesia, temendo uma nova guerra civil que colocasse em perigo os avanços econômicos conquistados, apoiou a restauração
da monarquia de 1660, certo? Então, de maneira mais rápida, no governo de Cromwell, ele acaba fazendo algumas ações que marcam esse momento, como a decapitação de Carlos, que nesse caso Carlos I, né, como havia colocado aí, deixa eu só voltar um pouquinho. Como não tem nenhuma definição, então seria o Carlos I, certo? Se não, eles colocariam o segundo ou terceiro, já que a gente sabe que lá funcionava de maneira hereditária, ele restitui isso. Então, o seu governo, que começa como uma república, acaba depois se tornando um governo ditatorial, uma ditadura. Então vamos lá, nosso segundo assunto é sobre a Revolução Gloriosa. Vejam só essas imagens que tem aí e o pequeno trecho. A Revolução Gloriosa foi um evento histórico que ocorreu no Reino Unido entre 1685 e 1689, na qual o rei Jaime I, da dinastia Stuart, que era um católico, foi removido do trono da Inglaterra, Escócia e País de Gales, substituído por sua filha Maria II, e pelo seu genro, o nobre holandês Guilherme, príncipe de Orange, certo? Então, eu vou estar lendo aqui um trechozinho rápido, para a gente poder ir para as próximas definições. Eu pretendo mostrar ainda um trecho de um pequeno vídeo para vocês, que é animado e vocês vão conseguir absorver bem melhor. Vejam só. A Revolução Gloriosa. Com a instauração da monarquia de Carlos II, filho de Carlos I, que já havia assumido o trono inglês e comprometeu-se a se submeter ao parlamento, em 1685 foi substituído por seu irmão Jaime II, que era católico. Nobres e burgueses temiam o retorno do catolicismo, que o catolicismo implicasse a devolução das terras que a reforma anglicana havia confiscado. Por isso, esses grupos se uniram para afastar Jaime II do poder e, em 1689, entregaram o trono ao protestante holandês Guilherme de Orange. Então tem a imagem abaixo, né, de Jaime II e também de Guilherme de Orange. Casado com Maria Stuart, filha de Jaime II, sem condições de resistir à tomada de poder, Jaime II fugiu para a França e a Revolução Gloriosa triunfou, sem derramamento de sangue. Isso é um ponto importante, né? Não houve mortes aí nessa Revolução Gloriosa como em outros tipos de revolução, certo? Lembrando também que aqui o medo que eles tinham do catolicismo voltar e confiscar seus bens era porque quando Henrique assumiu o trono, o que ele fez? Ele instituiu a religião anglicana e aí dissolveu aquilo que a Igreja Católica teria domínio sobre as posses das pessoas, certo? Então, antes de ser coroado, o novo governante se comprometeu a respeitar as decisões da Revolução Gloriosa. A Magna Carta e a Declaração dos Direitos, documento em 1689, que assegurava, entre outras coisas, o poder do parlamento. Com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra passou a ser uma monarquia parlamentar e a burguesia consolidou sua influência política. Medidas administrativas posteriores favoreceram o desenvolvimento capitalista no país, o estímulo ao livre comércio, a modernização dos portos e a construção de estradas e navios. Por outro lado, as práticas econômicas baseadas no mercantilismo entraram em declínio. Por meio dessas mudanças, a Inglaterra impulsionou e mecanizou sua indústria têxtil e conquistou o comércio mundial, certo? Então tudo isso foi influência da Revolução Gloriosa. O material que eu vou estar passando logo depois aí no WhatsApp, no grupo de vocês, vai estar tratando sobre a Declaração de Direitos e com base nesse texto, vocês vão estar respondendo duas questões, a primeira com algumas alternativas e a segunda apenas sem alternativas, apenas uma questão para vocês responderem, beleza? Então vamos lá, só para ler esse outro trecho, a Revolução Gloriosa. Durante o seu reinado de 3 anos, o rei Jaime II tornou-se vítima da batalha política entre catolicismo e protestantismo, bem como entre os direitos seculares da coroa e os poderes políticos do parlamento. Quando a gente fala em protestantismo, seria aquela ideia que vocês têm de evangélicos, né, de igreja evangélica. Mas na história, os evangélicos são definidos como protestantes, porque surgem de uma revolta sobre algumas ações da igreja. Então, esse termo ficou definido como protestantismo ou protestantes. Seus principais líderes é Calvino e Lutero, certo? Martinho Lutero. Então aí tem mais uma imagem, a Revolução Inglesa, a Revolução Gloriosa, implementação de uma monarquia parlamentar. Vocês veem, né, os fatores que desencadearam a Revolução Inglesa, o parlamento e as várias dissoluções, retorno da dinastia dos Stuarts, Revolução Gloriosa, guerra entre o rei e o parlamento,
as consequências da guerra e desenvolvimento econômico seguintes, tudo isso faz parte do cenário da Revolução Inglesa, certo? Aí é um mapa mental, como a gente chama, falando sobre esses vários momentos, né? Tem os motivos, a primeira Revolução Puritana, Jaime I e a segunda Revolução Gloriosa, certo? E abaixo, a Revolução Industrial. Então, isso daí a gente já tem uma ideia de todo esse contexto, certo? Eu vou aqui para um outro material, que tem mais uma imagem. Aqui tem mais uma, né? Jaime II versus o Parlamento, buscou favorecer católicos. Isso tudo contrariando versus, né, a Revolução Gloriosa, que foi de 1688 a 1689. Houve um acordo político, não houve derramamento de sangue. Limitou os poderes do rei, um ato de tolerância, declaração dos direitos, que eu vou estar colocando aí no grupo. Né, Maria Stuart mais Guilherme de Orange, a gente também já viu a imagem dele lá atrás. Abaixo, né, essa força da monarquia, mais parlamento, mais constituição, né, parlamentar, constitucional. E agora, enfim, a gente vai poder ver um trechinho aqui de um vídeo. Deixa eu só tirar aqui esse material. A gente vai estar vendo um trechinho rápido, para aí a gente poder finalmente voltar para o grupo e analisar o texto relacionado à Declaração dos Direitos e poder discutir essas questões que vão estar surgindo em torno dessa leitura, certo? Essa Declaração dos Direitos, ela é bastante importante, porque de fato ela institui o que deveria ser feito na Inglaterra naquele momento. É como, por exemplo, a gente tentar falar no contexto brasileiro sobre a Constituição. Então, está também nesse sentido. Deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui o vídeo. Vamos fazer o seguinte, para o vídeo não ficar tão longo, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou encerrar esse vídeo e vou abrir um outro vídeo mostrando sobre esse link, né? Que é só um videozinho rápido, mas ele ajuda bastante a entender. E aí eu vou estar colocando mais um link aí de um vídeo no grupo para vocês estarem acompanhando, certo? Já temos 12 minutos aí de vídeo, eu vou colocar um trechinho bem curto.